Quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos ver esse texto que já sabemos de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Amém? Quando pensamos nisso aqui, Deus criou os céus e a terra. Pronto, já sabemos. Mas como é que estavam as coisas depois que Deus criou? A terra estava sem forma. A terra estava vazia. Primeira coisa. Segundo, havia trevas sobre a superfície do abismo. E o Espírito de Deus se movia. Algumas traduções diz pairava, mas se movia sobre a superfície das águas. Ora, se o Espírito de Deus se movia e Deus não muda, ele continua se movendo. Aleluia. Nós servimos a um Deus que está sempre se movendo. Existe um ritmo em Deus, existe uma dinâmica em Deus, uma dinâmica de movimento. Tudo que Deus faz tem movimento. O universo tem movimento. Todas as estrelas e satélites e todos os corpos celestes se movimentam. Tudo aqui se movimenta. Não é? Então, se nós servimos a um Deus que se movimenta, e o próprio Jesus diz: eu trabalho até hoje, meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Por que será que as pessoas criaram uma imagem de um Deus velho, caduco, caquético, que se aposentou, encostadão numa nuvem, de cabelo branco, preguiçoso, que já desistiu de tudo, encostadão numa nuvem? Me perdoem os artistas do Renascimento, fabulosos nos seus dons, mas eu não concordo. A Bíblia não nos ensina isso. Um Deus sentado nas nuvens, uns anjinhos gorduchos, diabéticos, com as asas de esponja. Podia ser diabético, porque gordo daquele jeito, com as asinhas que não levavam. Quer dizer, umas coisas próprias de uma mente que não tem o menor conhecimento de Deus. Quem desenhou aquilo, quem fez aquilo, completamente dissociado de quem é Deus. A pergunta que nós queremos fazer hoje é a seguinte: será que nós estamos nos movendo com Deus? Será que nós estamos nos movendo no ritmo de Deus? Qual é o ritmo que Deus está se movendo? Se nós queremos nos mover com Deus, 3 coisas no mínimo nós devemos fazer. E a primeira delas é decidir deixar a nossa zona de conforto. Isso é uma decisão nossa. Não fique esperando que Deus mande, que Deus envie um esporão assim, que você não é boi malandro. Isso é uma decisão sua de sair. Nós vemos que quando Jesus Cristo ressuscitou, eu gosto muito disso. Lá em Mateus, no capítulo 28, você vê, eu fico impressionada como é que um homem apanha a quinta-feira, passa a noite de quinta para sexta apanhando, passando por todo tipo de dor e de humilhação. Quando é sexta-feira, sofre tudo tinha que sofrer, vai crucificado. O sofrimento de Jesus foi tão
superior ao dos outros dois que tinham recebido a mesma pena, porque 3 homens recebem a mesma pena de morte, morte de cruz. Então é para morrer na cruz, mas Jesus, eles espancaram tanto o que não fizeram com os outros. Espancaram tanto Jesus, tiveram medo que Jesus não chegasse vivo ao Calvário. E por causa disso botaram alguém para ajudá-lo a carregar a cruz, para ver se ele conseguia chegar lá no Calvário. Então como é que esse homem, depois de todo esse sofrimento, ele vai crucificado, morre na hora certa, passa o sábado enterrado, domingo ressuscita e já está com todo o gás? No capítulo 28 de Mateus, no versículo 7, nós lemos assim, no versículo 5, está escrito: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como fugir. Quer dizer, ele já ressuscitou e já se mandou. Ele não ficou aqui esperando que alguém viesse buscar por ele. E eu gosto quando o anjo diz isso: depressa, vai depressa, porque senão não pega ele nem no caminho, né? Eu gosto quando ele diz: ele já ressuscitou, vinde ver. E depois, depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante deles para a Galileia, ali o vereis. Quer dizer, se vocês não saírem daqui da Judéia, não vão ver de jeito nenhum, porque ele não ficou por aqui. Ele não foi dar uma descansadinha, ele não foi refazer as energias. Está vendo? Nós temos tanta necessidade de refazer as energias, nós precisamos tanto de higiene mental, nós precisamos de tantas coisas, que às vezes eu tenho vergonha de dizer para o povo que eles estão no ritmo do mundo, porque nós precisamos de tudo que os ímpios precisam, com a diferença que domingo nós vamos na igreja, porque me desculpe, a maioria do povo cristão hoje, eles estão na igreja porque eles são crentes. Eu sou crente, eu vou à igreja. Eu sou crente, eu compro CD evangélico. Eu não vou a boate, eu não fumo, eu não bebo, mas daí, será que é isso mesmo que é ser filho de Deus? Olha o ritmo de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o modelo de filho de Deus, nós precisamos saber que nós estamos parados demais. Não é uma questão de você ser, como a gente diz, workaholic, mania de trabalho, que tem que estar trabalhando, não é isso. Mas você tem que se mover. Primeira coisa, nós precisamos então decidir sair da nossa zona de conforto. Olha, se você olhar para trás, você vai ver que Abraão teve que sair da terra dele. Ele estava lá, estava joia para ele. Ele era um homem que trabalhava, cuidava dos rebanhos, cuidava da família. Ele era um patriarca semita, porque o pai dele tinha morrido e ele ficou responsável por tudo. Então ele não estava lá cometendo pecado nenhum, no sentido de que eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando dos meus rebanhos, eu sou o patriarca semita, eu estou trabalhando. Mas Deus o chamou para coisa maior. E para ele conseguir entrar no mover de Deus, ele teria que deixar aquela coisinha que qualquer homem faz. Aquilo que ele estava fazendo, qualquer homem faz. Não é? Qualquer homem faz. E Deus disse para ele: olha, Abraão, eu quero fazer de ti uma grande nação. Eu vou engrandecer no teu nome. Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, na tua descendência, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Mas, para que isso que aconteça, você vai ter que deixar isso que você veio partir, para olhar esse sonho
que eu estou botando diante de você. Você tem que começar a olhar maior. Você tem que começar a olhar como eu olho. Porque o que eu estou vendo, Abraão, é que todas as nações da terra serão abençoadas na tua descendência. Começa a ver isso agora. Para isso você tem que sair daqui. Às vezes os nossos sonhos e o nosso modo de olhar está completamente errado. Amém. Ah, mas eu aceitei Jesus. Tá bom, então vamos ver lá. Você lembra de uma vez que Jesus Cristo foi curar um cego e ele pegou, cuspiu na lama, fez uma laminha que só Jesus, ninguém acredita que ele fez isso, né? O meu Senhor, santo, lindo, cospe no chão e bota o dedo. Não bota o dedo no nariz, não. Passou no olho do homem. E depois disse para o homem: o que você está vendo? O que você está vendo? Mas a Bíblia, você se diverte com as coisas. Eu me divirto. O que você está vendo? Aí o homem disse assim para ele: eu estou vendo homens que se movem como árvores, porque como árvores eles se movem. O que o homem queria dizer assim: árvore não se move, homem se move. Mas como eu não posso discernir a forma dele é igual a árvore, você já pensou uma árvore se movendo? Era assim que o homem estava vendo. Porque esse homem estava dizendo para Jesus o seguinte: olha, eu melhorei. Porque antes eu não via nem isso. Eu melhorei muito, eu estou melhor, não estou na cegueira total. Eu já consigo ver alguma coisa, mas eu estou vendo a árvore se mover. Aí Jesus foi, curou ele totalmente agora. Agora já não é mais árvore, é gente mesmo. Então, muitas vezes, você vem para Jesus, você entrega a sua vida e fica vendo as coisas como aquele homem. Você melhorou muito na sua vida. Você bebia, não bebe mais. Você fornicava, não fornica mais. Agora você vem na igreja, você faz coisas que crente faz. Mas você ainda não entrou na visão de Deus. Você ainda não está olhando na ótica de Deus. Eu vou dizer para você: olhar na ótica de Deus, botar qualquer um doido. É por isso que a Bíblia diz que os discípulos primeiros, eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Sabe por quê? Jesus Cristo disse assim para os apóstolos: olha, não saiam da cidade, permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles devem ter dito assim: mas como é que isso vai acontecer? Jesus disse: calma, vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Aí sim, aí vocês vão ser meus testemunhos aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Eles ficaram. Só que aconteceu um fato perigosíssimo: é que o corpo de Jesus Cristo desapareceu no túmulo. Você imagina que eles se botaram Jesus lá, arrastaram a pedra e tudo, e botaram 2 guardas para tomarem conta da sepultura. Dos outros ladrões não teve problema, mas de Jesus, eu só sei que na hora certa, passou a meia-noite, Jesus Cristo mandou a pedra sair da frente e se mandou. E agora? Os guardas foram pagos para dizerem que os discípulos roubaram. Foram lá de noite e roubaram o corpo de Jesus. Essas são as temáticas da ressurreição. E disseram: mas e o que vocês estavam fazendo lá? Como vocês deixaram ele roubar o corpo de Deus, de Jesus? Nós estávamos dormindo. Então, se vocês estavam dormindo, como é que vocês viram? Que foi eles. Entende? Então ficou aquele negócio assim. Só que os sacerdotes pagaram os guardas para dizerem que os discípulos roubaram. Agora pense: os discípulos estavam com a fama de quem arrombou o túmulo e roubou o corpo de Jesus. Então eles estavam tão trancados, com tanto medo dos judeus que ia sobrar para eles, que eles estavam bem fechadinhos. Domingo,
Foi o dia que Jesus ressuscitou, estava a confusão toda armada, roubaram o defunto, e os discípulos trancados. Aí, Jesus apareceu lá, no meio deles assim, pá. Não entrou pela porta, não desceu, não subiu, chegou lá. Isso é uma coisa muito difícil para eles compreenderem. Abraão teve que entrar numa visão nova, a visão de Deus. Deus disse para ele: eu tenho uma visão para o futuro da humanidade, e essa humanidade vai ser abençoada no teu descendente. Mas para isso você vai ter que se mover daí de onde você está, sair desse negócio de rebanhozinho, de terra, de 100, e você tem que ir para uma terra que eu vou lhe mostrar. E Deus disse que não sabia onde, que Deus não disse qual era a terra. Então é preciso que nós nos movamos, mas nos movamos na fé de uma promessa de Deus. Na fé de uma promessa de Deus. Vocês lembram quando eu fui para o Morro Dona Marta em 1990, que o Morro Dona Marta era aquele caos, a favela mais violenta do Rio? Eu fui por um chamado de Deus. Eu fui porque eu acreditava que Deus tinha uma obra de evangelismo tão grande para fazer ali. Eu me ofereci para Deus para fazer aquilo. Eu sabia, quando entrei no Morro Dona Marta, eu sabia que o evangelho ia cobrir o Morro Dona Marta. Só isso. Só isso que eu sabia, porque Deus me deu um sonho em que eu chegava lá, acendia uma lâmpada, e depois aquela lâmpada partia em duas, cada uma partia em duas, e aquele negócio ia se multiplicando, e nessa visão eu comecei a fundar grupos de oração com mulheres. No princípio, o meu trabalho no Morro Dona Marta era grupo de oração, pregar a palavra, e foi. Eu não imaginava que isso ia dar, porque talvez se eu imaginasse eu tinha parado. Deus me mostrou tudo, porque senão, se eu soubesse que eu ia gastar o resto dos meus dias amarrada com aquele negócio ali, eu tinha doído. Porque quem quer trabalhar a vida toda para sustentar o projeto numa favela? Ninguém quer, não tem igreja querer. Agora eu teria corrido, eu digo para vocês, porque Deus me conhece. Deus não me disse que seria assim. Bem, Deus tinha muita coisa para fazer, mas não me disse nada. Agora eu estou sendo convidada para fazer a mesma coisa na Rocinha, só que dessa vez com tudo pago. Vão me dar a casa, vão construir do jeito que eu quiser, vão dar o sustento necessário, funcionários, tudo, para eu fazer uma casa de marimata na Rocinha. Só que eu não quero. Porque Deus não me mandou fazer nada disso. Deus não me mandou fazer nada disso. Tá? Aonde Deus me mandou, ninguém se oferece. A única pessoa que já disse quanto é a sala, vamos dar para o pastor Iago, vocês. A sala está lá até hoje. Mas não vou não. Vão me dar tudo, me oferecer até um salário. Muito obrigado. Eu sei que quando não vem de Deus é bronca. Não quero não, vou ficar sossegado. Porque você tem que entrar na visão de Deus. Quando Deus manda, dá uma explosão de alegria. Sabe o que aconteceu? Aqueles discípulos estavam lá, tudo fechado. No dia que chegou o Espírito Santo ali, a Bíblia diz que houve um barulho como se fosse de vento impetuoso. Não entrou nenhum vento impetuoso ali dentro. O barulho que eles ouviram, Lucas, na hora de descrever em Atos, ele diz que o barulho é como se fosse de vento impetuoso, que foi assim que descreveram para ele, que ele não estava lá. E apareceram línguas como línguas de fogo, pousou em cada um. Na hora que veio isso dele, meus irmãos, veio um poder, uma explosão dentro de cada um deles, que aí eles esqueceram o medo todinho, passou o medo, passou o pavor, eles abriram as portas e saíram para anunciar. Pedrão abriu a boca, fez um discurso brabo. Vocês mataram o Messias, e agora o que faremos? Crede no Senhor Jesus, arrependei-vos, recebereis o dom do Espírito Santo. Para onde foi o medo?
esse povo não parou mais, porque veio um poder. Sabe como se chama esse poder? A alegria. Às vezes a gente acha que a alegria é sair dançando, pulando o rio. Não. A alegria é esse poder, essa explosão, esse dínamo que vem de dentro, que não deixa você ter medo. Você enfrenta, você vai. Tem muitas histórias de mártires que iam para a fogueira, tocavam fogo e eles morriam cantando. Vocês se lembram de Estevão? Sendo apedrejado, saíam pedaços de carne do corpo ainda vivo daquele homem, e ele dizendo: olha que eu estou vendo o trono e o Filho de Deus lá, feliz da vida, e morrendo. Isso é essa alegria, é esse tônus, é esse poder que faz com que você vá, que impulsiona você, que leva você a fazer as coisas que Deus quer, porque essa é a visão dele para você. Ruth deixou Moabe. Ela era uma moabita. Orfa preferiu ficar. Ruth disse: não, eu vou me mover. O que aconteceu para ela? Deus tinha um futuro para Ruth, dela ficar na história, na genealogia do Messias. Ela tinha se chamado, mas ela não sabia. Mas ela apostou no coração, ela apostou no desejo, ela apostou nessa explosão lá de dentro. Quando ela ouviu falar: é para lá que eu vou, não me indies para que te deixe, não me deixe fazer o que você vê, porque onde você for, irei eu, onde você pousarei eu, o seu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Faça-me o Senhor que lhe aprover. Se não for sua morte que me separar de ti, nem eu vou, e foi. Bisavó do rei Davi, ancestral de Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque foi, seguiu a explosão lá de dentro. Barnabé foi parar em Antioquia e não parou por lá. Barnabé era um homem, o nome dele era José, ele era de Chipre, um homem do coração aberto, um homem livre. Sabe o que é livre? Livre é uma pessoa que não se amarra com dinheiro. A coisa mais triste do mundo é a pessoa dizer que é livre e ficar amarrada, atada no dinheiro. Porque eu sou livre, mas está atadinho aqui, atado, amarrado. A pessoa livre é aquela que ela pode até ter dinheiro no banco, mas está livre, está solta, não está nem aí, ficou, já estou indo. Barnabé era um homem desse. Quando ele viu, no início da igreja, as pessoas passando dificuldade, porque entrava para o caminho, se entregava a Jesus Cristo, perdia emprego, perdia família, perdia tudo. E a igreja ficou uma opção de gente passando dificuldade. Ele disse: o quê? Eu tenho um campo. Foi lá, vendeu o campo, pegou o dinheiro todinho e trouxe, colocou aos pés dos apóstolos, para poder ajudar a turma. Quer dizer, Barnabé era um homem desse. A Bíblia diz em Atos que ele era um homem cheio do Espírito. A igreja estava crescendo em Jerusalém, e Deus olhando aquela turma, e Jesus disse assim: mas não é possível. Eu disse para eles que eles iam receber poder quando viesse sobre eles o Espírito Santo, seriam meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo já desceu, esse povo já está cheio de poder. O que é que eles ainda estão fazendo em Jerusalém? A igreja crescia. Joséfos, um historiador, ele diz que a igreja já estava com quase 15, que a igreja já estava quase 15 mil membros. Tinha mais de 7 anos, estava aquela igreja, era pouco. Mas a igreja corria o risco de ser assumida como uma seita judaica. Mas estava bom, a igreja crescia, né? Uma maravilha nas casas. Aí Jesus Cristo diz: vou tocar fogo nesse povo. Permitiu a perseguição que começou com a morte de Estevão, e botou na frente um sujeito que só Deus, Paulinho de Tarso, sempre foi arrepiado. Levou a sério o ministério dele e saiu a fim
E depois que ele viu que deu certo o apedrejamento de Estevão, a Bíblia diz que ele entrava nas casas dos crentes e ele arrastava homens e mulheres para o cárcere, e era para matar, porque era em nome da lei de Moisés. E aí os crentes, que eu nunca vi um povo para ter tanto medo de morrer como crente, os crentes, os cristãos deixavam Jerusalém, largando tudo para trás. A Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, fugiram da cidade. Só, coitado, por todo o medo de morrer que eles tinham. Eles tinham um tesouro maior no coração. E o tesouro maior que eles tinham era Jesus. E como a boca fala do que está cheio, o coração, eles saíam anunciar. Onde eles iam, o assunto deles era esse. E aí, quando eles chegaram em Antioquia da Síria, porque tinha Antioquia da Pisídia, eles pregavam Jesus, era assunto dele. O que você veio aqui? Eu vim porque eu agora sou cristão. O que é cristão? É isso, assim. Eles começavam, porque normalmente crente é falador, e ali nasce uma igreja. E a igreja cresceu ali, uma igreja que começa na pregação de uns imigrantes, né? Fugitivos da sua própria terra. Eu só sei que a notícia chegou em Jerusalém. É interessante isso, né? Como as notícias chegavam, não tinha internet, não tinha telefone, eu não sei, mas as notícias chegaram. Você vê que a rádio tamanco, ela é poderosa, ela vai, a notícia anda, a coisa é anunciada, um diz para o outro, para o outro, para o outro. Você vê o poder da comunicação. E quando chegou lá, os apóstolos, Pedro, você vai? Não, era lá. Também não precisa assim, tem aqui todo esse trabalho para restaurar João, Mateus, e foi Tiago, mas tem um ali que está sempre disposto, Barnabé, eu vou, pegou a mochila dele e desceu para Antioquia. Quando ele chegou lá, que ele viu a igreja, ele pensou, dá para mais um. E como ele nunca tinha desistido de Paulo, ele tinha um olho em Paulo, ele aconselhou os irmãos ficarem lá tudo junto, e ele desceu para Tarso. Chegou lá e disse, Paulinho, vem comigo que tem um ministério para nós lá em Antioquia, vamos embora. Ele discipulou Paulo e os dois juntos discipularam a igreja. Mas ele teve que se mover. Ele já tinha saído de Chipre para Jerusalém, agora ele está com o ministério dele em Antioquia. Você veja o que Deus tinha preparado para esse homem. Depois o Espírito Santo menciona o nome dele e diz para a liderança da igreja, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para ele. Deus abençoou este homem, dando a ele o privilégio de ser o primeiro nome mencionado para que o Evangelho entrasse na Europa. Isso eu acho de uma honra. Eu não sei se Barnabé tinha noção do que o Espírito Santo dava a ele. Por quê? Porque um dia ele saiu de Chipre, ele foi para Jerusalém e se dispôs. Ele se moveu. Paulo deixou Tarso. Aliás, não tem uma pessoa que tenha se movido mais do que Paulo, não é? Os discípulos. Quer dizer, você vê um mover constante. Se você tiver umas 2 horas, veja quantas Bíblias você tem em casa e abra todinhas. Abra todas as suas Bíblias, porque eu já fiz isso, mas abra o olho também. Aí você marca assim com lápis o trabalho que o Espírito Santo está fazendo aqui, ali. Marca tudinho. Aí depois você procura ver se você segue o mover do Espírito Santo, porque eu nunca vi um negócio desse. Uma vez quase eu enlouqueço nos Estados Unidos, porque resolvi seguir o mover do Espírito misericórdia. Espírito Santo, ele está trabalhando na igreja em Jerusalém, na igreja que está na Ásia Menor, na igreja em todo canto, ao mesmo tempo ele está, mexe com um aqui, com outro lá, pá, e ele está em operação. A Bíblia diz que ele se movia sobre a superfície das águas. Ele se move, ele
está em movimento, ele não para. Eu quero dizer para você, espiritualmente, se você não se mover, você morre. Olha o exemplo da igreja em Jerusalém antes da diáspora. A igreja estava estagnada, ia ser absorvida como uma seita judaica. Por quê? Porque não se movia. Mas foi preciso a morte de Estevão para que ele se movesse. Se quisermos nos mover com Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar a nossa zona de conforto e nos mover, entrar na visão de Deus, ver qual é o sonho de Deus, sonhar com Ele, nos movermos com Ele. Segunda coisa que nós precisamos também é abandonar as nossas ideias preconcebidas a respeito de como as coisas deveriam ser. Porque nós temos tabus, verdadeiros tabus. Temos tabus. Tabus. Você já pensou, você é pastor de uma igreja, chegar uma pessoa cheia de piercing, todo tatuado? O que você faz? Você faz logo, podia vir um mais fácil. Esse deve ser difícil. Ou então, a mãe de santo do bairro chega lá para você com uma história e você diz: logo uma mãe de santo, o senhor não podia ter mandado outra vizinha aqui? Hein? Chega lá uma prostituta e diz para você assim: eu estou aqui, eu vim aqui, mas eu não gosto desse negócio de crente. E fala para você uma porção de impropério. O que você faz? Você diz: então a porta da rua, todo dia da casa, o senhor leva. Manda só gente boazinha. Chega para você um cara e diz assim: eu já fui preso 8 vezes, já comandei o assassinato de fulano, já persegui os outros. E você diz: você está fazendo aqui? Meu nome é Paulo de Tarso. O currículo de Paulo é um dos mais vergonhosos que tem, até ele aceitar Jesus. Depois é só prisão. A gente tem que dar graças a Deus que ele foi preso, que é quando ele escrevia cartas maravilhosas. A gente vê o Espírito Santo dentro do cárcere com Paulo, né? Então, os discípulos deixaram tudo para andar com alguém que eles nem haviam compreendido. Porque como é que eles iam compreender Jesus? Gente, aquilo de Jesus Cristo, ele veio para causar um choque. Porque ele causa um choque. Mesmo que nós não queiramos, ele causa um choque. Olha, primeiro, os discípulos eram judeus, eles sonhavam com um Messias que vinha estabelecer o reino de Israel e destruir Roma. Eles sonhavam com Israel do tempo de Davi, em que estava no ápice, que estava no auge, que estava no cume, a maior nação da terra, respeitada, o rei Davi, Salomão, que todo mundo vinha para olhar. Isso que eles queriam era o orgulho deles, então eles esperavam esse Messias. Aí você pensa o que foi que aconteceu. De uma hora para outra, desculpa, você vê quantas vezes quiseram tomar Jesus para proclamar o rei de Israel, ele sempre fugiu. De uma hora para outra, eles não compreendem nada. Para onde foram os milagres, os prodígios, os sinais, cegos que viam, mortos que eram ressuscitados? Aí ele andava sobre as águas, mas pera lá, ele dava ordem para a tempestade, dava ordem para o mar, multiplicava alimento, curava enfermos. Será que isso foi uma maluquice? Será que não aconteceu? Agora ele está preso. Mas ele vai ser crucificado. Aqueles discípulos, muito mais do que nós, eles sabiam o que significava aquilo. Porque eles sabiam que quando uma pessoa chega naquele estágio, não tem retorno. A crucificação era o mandato final, acabou, dali ninguém se livrava.
E para eles que aprenderam na Torá que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro, eles sabiam que aquele mestre era maldito, porque essa era a fé deles. De uma hora para outra, Jesus Cristo está preso e vai para casa do sumo sacerdote para receber a sentença final, crucificação. Um dos versículos mais tristes que eu acho no Novo Testamento é aqui Mateus 26, 58, quando a Bíblia diz assim: mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro foi ver o fim. Pedro foi para ouvir a sentença de morte e saber que ali era o fim. Acabou. Todos estavam desse jeito. Vocês lembram dos 2 discípulos de Emaús que iam andando e falando, estressados, quase dizendo: o que é que nós vamos dizer para a nossa família quando nós chegarmos em Emaús? Que aquele que nós acreditávamos que ia restaurar o reino de Israel é maldito, morreu, acabou. A crucificação foi uma destruição total da esperança daquele povo. Mas tem um outro momento tão difícil, que é a ressurreição. A ressurreição trouxe uma perplexidade tão profunda como em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar. Nem mesmo aqueles discípulos acreditavam que era Jesus. Vocês pensam, quando Jesus Cristo, eles todos fechados, Jesus Cristo simplesmente pipoca no meio da sala assim. Pum. Ele não bateu na porta, muito menos bateu, ele não entrou, a porta não se abriu, ele não caiu do teto, nem veio do chão, ele simplesmente apareceu assim, normal. Paz seja convosco. Shalom. Desculpa a expressão, perdoa, pai, com um cara mais lindo. Parecendo que aquilo acontecia todo dia. Ele fez aquilo assim. Mas anteontem eu disse shalom. Antes de anteontem, desculpa, eu disse shalom. Cumprimentei todo mundo. Quando ele apareceu, eu disse shalom. Pensa os olhos, pensa os corações. Hein? O que vocês acham? Eles não acreditavam que era Jesus. Dá uma olhadinha em João 20. João 20. Se você olhar no primeiro versículo, está escrito aqui: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O que é que ela foi fazer lá, de madrugada? Você já enterrou alguém sexta-feira, e quando foi domingo você foi lá de madrugada olhar a sepultura? Você não foi de madrugada, você não foi 8 horas da manhã, você não foi dia nenhum. Você vai esperar o tempo para recolher os ossos, se for necessário. O que Maria foi fazer lá? Eu compreendo aquela mulher. Ela não tinha o que fazer, ela não tinha para onde ir. A vida dela tinha 2 momentos: um até Jesus e outro depois de Jesus, porque antes ela era uma mulher possessa de 7 demônios. Ninguém queria saber, ela não construiu amigos, ela não construiu honra, ela não construiu nada de bom, ela não tinha para onde ir. E depois que veio Jesus, ela se segurou nele, ela estava livre. Mas agora que o mestre morreu, ela dizia: que vai ser de mim? Será que os 7 demônios vão voltar? A única pessoa que ela tinha era ele, ela foi para lá. Mas por que, se tantas vezes ele tinha dito que ia ressuscitar? Tudo bem. E você vê que ela foi chamar os outros discípulos. Mas eu gostaria de ler para vocês, versículo 2. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Você viu da cabeça dela? Jesus Cristo, o Senhor dela, era um defunto que estava no sepulcro, que tiraram e puseram em algum lugar que ela não sabia. Então
Então na cabeça dela era apenas um defunto, que botava aqui, que botava ali, que tirava de lá. Morreu. Pela conversa dela. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Olha o movimento desses dois discípulos. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Viu, mas não entrou. Então Pedro, Simão Pedro, seguiu, chegou e entrou. Pedro entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e viu mais. Ele viu mais. Porque ele entrou. O João viu só os lençóis, que não entrou. Pedro entrou no sepulcro, viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo no lugar. Isso aí era uma mensagem completa do carpinteiro. Era tradição de todo carpinteiro ele ter um lenço, tipo uma toalhinha, que ele enxugava o rosto, porque naquela época não tinha serra elétrica. Naquela época era no serrote, na plana e tudo mais no martelo. Diga, ajuda. O seu tempo. Não era só no tempo de Jesus. Não vou dizer que eu não nasci nessa época. Eu sou depois, eu sou a fase da serra elétrica. Pois é, aí, além do mar, você não sabe, mas eles lixavam. Enquanto lixavam, vinha toda aquela poeira no rosto e tudo mais. Então, todo carpinteiro suava muito. Naquele calor do Oriente Médio, ele tem aquelas toalhinhas de passar, de se enxugar. Todo carpinteiro. Quando ele tinha o serrote, o martelo, os pregos, a plana e a toalhinha. Então, quando o carpinteiro ia trabalhar, ele tinha esse lenço. Quando ele acabava, ele dobrava e botava numa parte especial para pegar no outro dia. Então, esse lenço é característica do carpinteiro. Porque o carpinteiro dobra, mas ele não dobra todo, porque o lenço está meio suado. Ele dobra só 2 vezes. Jesus Cristo jogou os lençóis para um lado, mas o lenço ele dobrou como um carpinteiro e botou num lugar separado, especial. Quem olhasse ia saber que foi ele que dobrou. Ele fez questão, preste atenção nisso. Então Simão Pedro, versículo 6, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. A Bíblia diz que eram os lençóis. Agora, e o lenço que estivera sobre a cabeça, que não estava com os lençóis, mas debaixo em um lugar à parte. Por que é que a Bíblia se preocupa de dizer sobre esse lenço? Que não estava com os lençóis. Então você vê que Jesus Cristo deixou a mensagem, que foi ele que dobrou. E quando Pedro viu, ele deve ter tremido. E no versículo 8 você vê: então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao seu e viu o lenço e creu. Só agora. João não creu quando viu os lençóis, ele creu quando viu o lenço. Entendeu? Agora crê. Aí o versículo 9 explica tudo, diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Então só agora eles compreenderam, porque eles viram o lenço, eles viram que foi Jesus que dobrou. No versículo 11, Maria
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Eu gosto tanto disso. Os anjos queriam uma explicação para tanto choro. Espera lá. Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Você viu que Maria não estava falando de ressurreição, ela estava falando de um corpo morto que tiraram dali e botaram em algum lugar. Maria não pensou nem um momento na ressurreição. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que chora? Dá Jesus e os anjos perplexos, sem saber porque a mulher chorava tanto. Afinal de contas, era dia de festa, era dia de celebração, o universo todo celebrava, o mundo espiritual estava em festa, os demônios já tinham se arrebentado tudo, decretado o fim de Satanás, do império dele, festa no universo, o pai fazendo festa, só festa, e a mulher chorando. Os anjos disseram: por que você chora? E Jesus: mas por quê? Não tinha espaço para choro, há tempo de chorar e tempo de sorrir. A mulher estava chorando na hora de sorrir, e ela disse assim, perguntou-lhe Jesus: por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Você viu que Maria estava presa na morte, ela estava presa no defunto, a mente dela estava no defunto, ela só pensava que ela queria o defunto, para ela Jesus estava morto, não é? Quando ela disse isso, Jesus disse para ela: Maria! E ela disse: Raboni, em hebraico, mestre. Esse chamado aqui, você se lembra quando Jesus Cristo, Lázaro, chamou Lázaro da morte para a vida? Aqui Jesus chama Maria da morte para a vida. Maria estava aqui nesse lado onde não enxerga nada, porque ela não compreendeu nada da pregação, ela não assimilou que aquele era o 3º dia que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Quando ele chama, ela sai: ressuscitou. Ela diz: mestre. Ele a chama para a ressurreição. Essa voz é que vai fazer a diferença, esse chamado vai fazer a diferença. E você vê que houve um mover de Maria da cegueira para que ela pudesse ver, de um lado para o outro. Você viu uma mudança que um chamado faz, que a voz dele faz na vida da pessoa? Quando você vê isso tudo, você vê como nós precisamos deixar as nossas ideias preconcebidas a respeito das coisas e entrar numa visão onde as coisas são como Ele quer que sejam feitas e não como as nossas, e não como as coisas que nós pensamos, não é? Nós temos tantos preconceitos, nós temos tantas amarras. As coisas são como Deus quer. Ele não veio para os sãos, Ele veio para os pecadores. Meus irmãos, a prostituta é pecadora, o pai de santo é pecador, o orgulhoso é pecador, o ladrão é pecador, o assassino é pecador, o ciumento é pecador, o mentiroso é pecador. Então nós precisamos saber que precisamos ter misericórdia dos outros. As coisas acontecem que nos assustam. Andar com Deus nos assusta. Pense bem a situação desses discípulos quando esse mestre aparecesse aí. E aí? Quem foi a última pessoa que morreu aqui nessa igreja, que todo mundo conhecia? Não morre ninguém aqui? Está precisando? Não posso nem dar um exemplo que não seja eu.
Nathalie, todo mundo conhecia a Nathalie? Filha da Deise, aparece a Nathalie aqui. Ei, gente, tudo bem? A escada é pouco para todo mundo correr. A escada é pouco para todo mundo correr, vai ser um atropelo. Pense aí Jesus aparecer assim. Shalom. O quê? Por isso que lá no mar eles gritaram é fantasma, só pode ser fantasma. Nós precisamos saber que depois disso, esses discípulos, em Lucas, no capítulo 24, no versículo 36, está escrito assim: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco, shalom. Olha o susto, a Bíblia diz no versículo seguinte: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam que estavam vendo um espírito. Estavam vendo um espírito. E Jesus Cristo percebeu a perplexidade e lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. Lucas 24, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vede que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles continuavam assim, ó. A Bíblia diz: e por não acreditarem ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tens aqui alguma coisa de comer? Eu vou comer para eles verem. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Você viu o estado em que eles ficaram? Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que era fácil andar com Jesus? Era fácil você viver com um mestre desse? Que daqui a pouco ele aparece andando sobre as águas? Ou então ele diz para o vento assim: cessa, para a água, sossega. Então ele diz para o morto: levanta, vamos embora, vem. É fácil você acompanhar uma pessoa dessa? Pois ele continua sendo o mesmo. Não é fácil andar com Deus hoje. Não é fácil andar com Jesus hoje. Não é fácil andar no mover dele. Mas ele nos chama a seguir, porque ele vai na frente. Quando nós vimos que ele ressuscitou, ele foi à frente. Então quando ele vai à frente, quem vem atrás, ele já viu tudo, já preparou tudo, já está tudo certo. Se você não se mover com ele, você fica morto, ou você vai se mover no ritmo do mundo, que lhe leva para a morte. Agora, então nós vimos que se nós quisermos seguir o movimento de Deus, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto, abandonar as ideias preconcebidas que nós temos a respeito de como as coisas deveriam ser feitas, e precisamos colocar tudo a seus pés e desistir dos nossos direitos, como saber onde essa decisão dele nos leva. Deus me chamou, mas eu quero saber para quê, o que vai acontecer, como é a minha missão. Afinal de contas, o que ele tem para mim, eu quero saber, eu sou um sujeito organizado. Afinal de contas, eu tenho que ter ordem, porque a Bíblia diz que tem que haver ordem e decência. Eu tenho que fazer meu planejamento. Porque se eu não fizer meu planejamento, como é que eu vou me orientar? Então, afinal de contas, eu fiz, como é que chama? Um curso de... Como é aquele negócio? Sei lá, esses negócios todos, mas tem um que é... Depois eu leio. Para você poder programar as coisas direitinho, deve ser isso daí, tem um outro nome. Isso aqui é ótica, não é robótica. Tudo bem, você planeja tudo, você tem que saber tudo até o final. Bobagem isso com Deus. Se você está seguindo o método de Deus, você pare com esse negócio de saber onde vai dar. Você tem que saber que o pão nosso de cada dia ele dá. O de hoje ele dá hoje, o de amanhã ele dá amanhã.
Agora, você não vai fazer uma maluquice também, então eu vou gastar o dinheiro todinho aqui, não vou fazer uma poupança, não vou pagar plano de saúde, porque isso tá... Não, tem que ter prudência. Lembre que a Bíblia também ensina a guardar da época da vaca gorda para da época da vaca magra. Você tem que ter prudência. Só que você tem que seguir a Deus sabendo que Deus se move. E você tem que estar atento ao mover dele. Não é? Outra coisa, quanto aquilo vai me custar? Você tem que planejar, saber. Você vai, Jesus Cristo disse, você vai construir uma casa de 60 para ver se o dinheiro que você tem dá para construir. Se não tem, você diz, eu vou fazer e o resto Deus põe. Por quê? Quem lhe disse, ele prometeu, vai passar vergonha, como Jesus Cristo disse. Você tem que saber planejar as coisas. Jesus Cristo não chama burro e nem chama preguiçoso. Então você tem que saber planejar as suas coisas, mas saber que Deus pode mudar você. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, puxa, o pastor Ceni mesmo me disse, eu quando casei, me esforcei, comprei o terreno, construí a casa com um perrengue, coisa, daqui a pouco o meu sogro resolveu que ele ia dar em vida logo a herança de cada filho. Aí compramos um outro terreno e construí a casa dos nossos sonhos, a casa que ele queria que a filha dele tivesse. E como ele era um homem que tinha casa de material de construção, representante da DEC, é Hidra, né? Sei lá, Hidra. Então foi tudo do melhor, mas ele construiu uma casa lá em Aracruz. Quando a casa estava pronta, ele vendeu a casa antiga, e o dinheiro da casa antiga foi só para botar os armários embutidos, você pensa. Quando a casa estava toda pronta, ele foi e comprou naquela época um Vectra, um top. Então ele estava pronto, Vectra, zero, a casa joia. Aí decididamente Deus o mandou para o Canadá. Por quê? Está achando que Deus tem a obrigação de explicar por quê? Não tem. Hoje ele é cidadão canadense, as filhas se formaram na Universidade do Canadá, todo mundo é canadense, ele está bem de vida e tem o dinheiro suficiente para comprar 2 da casa daquela, porque Deus prosperou a vida dele. Ele não ficou rico. Mas ele está feliz da vida. E outro dia nós estávamos sentados na sala da casa dele, porque quando eu vou lá eu deito no chão, eu fico no chão com ele, com a Eva, com todo mundo, e a gente estava rindo dessas coisas. Mas Deus, hein, fez uma com o senhor, hein? Pois é, quando na hora que eu estava com a casa, começamos a rir do esforço, das coisas que ele fez no quarto dele embaixo, para quando ficasse velho, não tinha que subir escada. Na casa velha, que ele pensou em envelhecer ali. E ele estava fazendo, projetou tudo, e Deus olhando para a casa velha, você não vai ficar velho aí, mas faz. Pronto. O que eu estou dizendo para você é isso. Não é pecado você planejar, mas não fique fechado no seu planejamento, porque Deus está em movimento. E quando Deus se move, Ele pode lhe levar fora dali. Agora, o quanto aquilo pode mudar a minha vida? Pense uma coisa. Se você está no mover de Deus, a sua mudança é sempre para a glória dele. Se nós queremos nos mover com Deus, precisamos estar prontos para desafios, marcas novas no nosso crescimento, na nossa caminhada. Muitas vezes, os discípulos não sabiam o que fazer com Jesus. Quando ele andou sobre as águas, aquele povo fica tão apavorado. Eles disseram que era um fantasma. Pense bem o que foi andar com Jesus dali em diante. Se você tivesse um amigo que de vez em quando ele andava com você, ele decidia lá cambalhota, 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 você não sabe quando ele ia estar cambalhota. Então você ia ter cuidado. Daqui a pouco ele pode estar cambalhota. Pense, Jesus resolveu andar sobre as águas, e se de uma hora para outra ele resolvesse voar? Quer dizer, os discípulos estavam com ele, mas não sabiam bem como é que era o mover, para onde ia. Agora pense esses discípulos sentados na praia com ele.
comendo peixe assado. Olhava assim para Jesus. Será que é homem mesmo ou será que é espírito? Será que é matéria? Ou será que é um fantasma? Olhava assim, daqui a pouco pode desaparecer. Pensa, você nunca teve esse problema com ninguém assim, né? Será que vai desaparecer? Quando você decide seguir Jesus, fique pronto para ter os seus circuitos explodidos. Porque o negócio é completamente diferente do que você tem. A sua fé vai ser elastecida, porque você vai ter que crer. Mas é só assim que você está pronto para se mover com Deus. Amém? Amém. Então, para nós nos movermos com Deus, precisamos deixar os nossos preconceitos, as nossas ideias preconcebidas, precisamos sair da nossa zona de conforto e saber que Ele é quem decide. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia. Ó Senhor, Deus nosso Pai. Nesta manhã, neste domingo, neste dia que é hoje, Senhor, nós queremos nos render aos teus pés e te pedir da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente dedicar o nosso coração ao teu mover. A tua palavra diz que o teu espírito se movia sobre a superfície das águas. Então que nós possamos nos mover contigo, perceber a tua direção, saber para onde tu vais, que o Senhor nos ajude a ter um coração completamente solto à sua condução. Porque se nós não nos movermos com o Senhor, com certeza nós seremos movidos por outros ventos. Que a nossa fé se fortaleça cada vez mais em ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cobre-nos com a tua mão poderosa e abre os nossos olhos para que possamos ver na tua visão e não ficar impedidos na primeira visão daquele homem que foi curado. Cura a nossa visão totalmente para que nós possamos ver na dimensão a que nos chamaste. Isto é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.